Bom dia, bom dia! Quinta-feira nós temos a Lua em Libra no céu, que nessa madrugada fez uma quadratura com Mercúrio em Capricórnio. A Lua rege as nossas emoções e Mercúrio rege o nosso fluxo de pensamentos. Uma quadratura é um aspecto de tensão. Então, a Lua quadrando Mercúrio pode ter trazido uma certa dificuldade para dormir para algumas pessoas, um fluxo de pensamentos mais acelerado, ou as emoções oscilando bastante também, uma certa autocobrança, ou cobrança nas relações, cobrança nos relacionamentos. E eu sempre gosto de trazer aqui que a espiritualidade, ela dá um certo puxãozinho de orelha, ou nos traz direcionamentos e informações importantes, mas é como um chamado na chincha quando determinadas quadraturas acontecem. Então, o chamado aqui, nessa quadratura específica, foi para que você observe a maneira como você tem se colocado nos relacionamentos, porque Libra rege as relações, e a Lua em Libra pede que a gente tenha atenção aos nossos padrões emocionais, como a gente expressa as nossas emoções dentro dos relacionamentos. Prestar atenção também com a cobrança e com a autocobrança, seja nas relações, seja também no setor profissional, porque Mercúrio está em Capricórnio, e Capricórnio é um signo que versa muito sobre trabalho. Quem tem Capricórnio forte aí tem uma tendência a ser workaholic, ou quem tem Capricórnio em pontos específicos do mapa. Por exemplo, eu não tenho Capricórnio forte, mas tenho Capricórnio na casa 5, que é a minha casa de lazer. É a casa do hobby, é a casa daquilo que a gente ama fazer. E eu amo trabalhar, eu amo o meu trabalho. Às vezes eu tenho dificuldade de, por exemplo, eu tento tirar um dia off. Não, hoje eu não vou fazer nada de trabalho. Quando eu percebo, eu já estou pesquisando coisas de astrologia, estou pesquisando cursos, eu estou pensando nos próximos aspectos, no que é que pode ser trabalhado, estou pensando em rituais para trazer para vocês. Então, a minha cabeça, mesmo quando eu tento tirar um dia off do trabalho, ela se volta para esse lugar, porque é o que eu amo fazer e acaba se misturando. E aqui nessa quadratura especificamente, é para que tenhamos esse cuidado. Lembra que a mensagem de ontem foi muito voltada para a saúde, porque tivemos a Lua em Virgem, em oposição a Netuno, em Peixes, e estamos em uma semana de Lua minguante, e a Lua minguante foi em Virgem. Na terça-feira, iniciamos a fase minguante da Lua no signo de Virgem, que é um signo que fala sobre saúde e que pede mesmo esse cuidado com a nossa saúde, de modo holístico. Nessa quadratura de hoje, especificamente, é uma atenção à nossa saúde emocional e à nossa saúde mental. Saúde emocional, porque estamos falando de Lua em Libra. Saúde mental, porque essa Lua em Libra quadrou Mercúrio em Capricórnio. E Mercúrio é um planeta que rege o nosso fluxo de pensamentos, os nossos padrões mentais. Além disso, saúde das relações também. Observar se as relações que você tem nutrido na sua vida, elas estão saudáveis. Ou se essas relações precisam urgentemente serem equilibradas, harmonizadas, porque é energia libriana, de harmonização, de equilíbrio. Então, o chamado da espiritualidade vai muito nesse sentido, para que possamos perceber as nossas relações, a saúde das nossas relações, a nossa saúde mental e a nossa saúde emocional também. Essa é uma semana muito voltada para a cura. Fiquem até o final, que o último aspecto do dia é poderosíssimo, tá? Eu vou trazer até um relato kármico para vocês, muito voltado nesse sentido da cura e da cura kármica. Retornando aqui então para o fluxo de mensagens, ao longo do dia, essa Lua em Libra faz conversas bem positivas com os planetas em Sagitário, o Sol e Marte. Libra faz sextil com Sagitário naturalmente, porque é um signo de elemento ar e o ar alimenta o fogo. Então veja bem, Marte e o Sol são egrégoras que conversam entre si, porque estão relacionadas ao elemento fogo. E o fogo é a ação, o fogo é a agilidade, o fogo é a disposição, é a energia vital, é a energia sexual também.
Libra fala de relacionamentos, é uma egrégora de equilíbrio, é uma egrégora de arte, de beleza. Então temos um dia aqui muito com um chamado muito forte para que possamos despertar a nossa disposição, a disposição física, a disposição mental. Alguns de vocês podem ter passado nos últimos dias por catarses emocionais, por crises existenciais, por processos internos talvez até muito dolorosos, e um cansaço emocional, um cansaço mental, um cansaço físico. Então, esses aspectos aqui é como se ligasse a gente na tomada de novo, como se desse um ânimo, sabe? Como se te desse uns goles de esperança, de não, nem tudo está perdido. Calma, eu só estou cansada. Não é que eu precise desistir desse caminho. Não é que eu vá desistir desse relacionamento, desistir dessa meta. Eu só estou exausta. Eu só preciso descansar. E aí eu descanso e retorno revigorada. Então aqui temos esse gole de esperança mesmo, de disposição para continuar no caminho. E faz sentido até com esse último aspecto poderosíssimo que acontece hoje, que é um trígono entre o Sol em Capricórnio, desculpa, o Sol em Sagitário, com a Quíron em Áries. É um trígono de fogo. O Sol em Sagitário é uma egrégora extremamente auspiciosa, de evolução, de crescimento, de chamado para que possamos retomar os nossos caminhos de alma com leveza, com fluidez, com sorte. É uma das egrégoras zodiacais mais sortudas do zodíaco. E Quíron é um asteroide que fala dos nossos processos de cura, das nossas dores e feridas dessa encarnação e de outras encarnações, e de como nós viemos trilhar caminhos aqui para curar essas feridas, para iniciar processos de cura. Quíron em Áries está falando de feridas que mexem na maneira como a gente se coloca no mundo, na nossa persona, nossa personalidade, os nossos comportamentos, nossos padrões de comportamento. Um trígono entre o Sol em Sagitário com a Quíron em Áries é quando a espiritualidade abre um portal. Hoje nós temos um portal aberto para a cura kármica, cura de situações, de empecilhos, de nós, enlaçamentos ou embaraços de outras encarnações que vinham truncando o seu caminho, que vinham de alguma forma obstaculizando as suas trilhas aqui na Terra. Então temos essa abertura, isso vai acontecer na noite de hoje, tá? Esse aspecto de trígono acontece às 21h11 aqui do Brasil. Então tá maravilhoso para antes de dormir você fazer uma oração. Eu até sugiro para quem se identificar, quem tiver aí passado nos últimos dias, nas últimas semanas, por esse processo de esgotamento. Alguns de vocês, até eles estão falando aqui, podem estar passando por situação de assédio espiritual, um cansaço que não é seu, uma sonolência que não é sua, até um fluxo de pensamentos mais desafiador, pensamentos intrusivos e que podem não ser seus. Então, presta atenção se essa mensagem é para você. Isso pode ser muito específico, pode ser para pessoas específicas. Sinta no seu coração se faz sentido com você o que está sendo dito. Se não, é só ignorar e focar no que ressoa contigo. Sugiro fortemente que inicie hoje o ciclo de oração de Arcanjo Miguel, os 21 dias. Hoje está poderosíssimo, porque estamos falando aqui de uma abertura, um portal aberto para curar questões de vidas passadas. Então, se você tem aí um contrato de vidas passadas, que não faz mais sentido, que não ressoa mais com o seu bem maior, com os caminhos que você precisa seguir. Se você está fazendo parte de algum tipo de enlaçamento relacional, de relacionamento mesmo, né? Vínculos que precisam ser desgarrados, que precisam ser cortados, mas que você não consegue sozinha, porque às vezes tem ali um decreto, tem um contrato que vocês fizeram em outras encarnações. Então essa oração é poderosa para isso também.
É uma oração desobsessora. Estamos em uma semana voltada para a desobsessão. Não é à toa que alguns de vocês podem estar passando por grandes limpezas energéticas, espirituais, por catarses intensas, por crises emocionais, crises de ansiedade, crises de depressão, crises de pânico. Obviamente que você deve buscar ajuda profissional se você sente que não consegue dar conta sozinha e sozinho, tá? Porque nem tudo é espiritual. Uma dor de dente pode ser só uma dor de dente mesmo. Aí você precisa ir no dentista. Então procure os profissionais adequados para cada questão, certo, amores? Usem o bom senso. Vocês sabem aqui que eu sou espiritualista, mas muito pé no chão, porque eu sou cheia de virgem no meu mapa. E virgem é um signo de elemento terra. E a terra faz o quê? Coloca os pés da gente, ó, bem no chão. Eu fiquei doente, eu não fui num médium. Eu fui no hospital. Ai, gente. Eu falo essas coisas porque eu sei que existem as pessoas que vivem muito no campo etérico, muito no plano espiritual, achando que tudo é só espiritual. Nem só material, nem só espiritual. Tá? Estamos aqui densificados na matéria. Somos seres espirituais, sim, mas encarnados na matéria. Então precisamos aqui da matéria. A gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa tomar um medicamento de vez em quando, né? Quando é necessário, quando o nosso corpo físico adoece, por exemplo. A gente precisa ir no hospital, a gente precisa ir no dentista, no ginecologista. Então não negligencie a sua saúde. Lembra do chamado que estamos recebendo aí essa semana de lua minguante em Virgem. Mas voltando aqui para a mensagem do dia, sugiro fortemente que iniciem o ciclo de oração de Arcanjo Miguel. Aqui no canal tá com uma frequência bem poderosa. Nesse dia que eu gravei, gente, foi tão surreal. Tinha uma egrégora assim, me cercando, me ajudando ali naquele momento para canalizar aquelas informações energéticas. Então tem uma frequência específica no vídeo aqui do canal. Eu vou deixar linkado no final dessa mensagem de hoje, vai estar linkado a oração de Arcanjo Miguel, para que você possa começar. Eu, inclusive, comecei hoje. Quando eu vi esses aspectos, eu pensei, vou começar logo, e já comecei hoje. E pensando, inclusive, que estamos em uma finalização de um ano que foi tão desafiador para muitos de nós. 2023 foi um ano bem desafiador. As consulentes de terapia que eu tenho, né, as consulentes também de leitura, de Revolução Solar, de Mapa Natal, todas falando, a maioria, todas não, mas a maioria falando que foi um ano de grandes transformações, de rebuliços internos, de remexidas mesmo, de chacoalhões, um ano que tinha uma tendência a ser mais denso, mais desafiador. Então, nada melhor do que passar por essa limpeza, e essa oração, esse ciclo de oração vai te ajudar nesse sentido. A você finalizar esse ano fazendo as limpezas, cortando vínculos, seja vínculos físicos com pessoas aí que estão hoje em convivência com você, mas que você não está conseguindo cortar, deseja cortar, finalizar aquele relacionamento, mas não consegue. Né? Seja pessoas desencarnadas também que estão fazendo algum tipo de cobrança ou de assédio espiritual na sua direção. Então, maravilhoso fechar o ano dessa forma. Iniciar 2024 com uma nova carga energética. Eu adoro essa oração. Tiro pelo menos 2 vezes no ano para fazer o ciclo bonitinho. E como eu também me senti bem assediada nos últimos dias espiritualmente, eu voltei a fazer a oração de São Jorge todos os dias. Agora eu estou fazendo ao acordar e antes de dormir, como forma de proteção energética. E eu gosto de compartilhar com vocês aqui como tem sido a minha rotina espiritual. De tempos em tempos eu faço isso. Então, para quem quiser aí saber e embarcar comigo, eu estou fazendo todos os dias, pela manhã, assim que eu acordo, e antes de dormir, a oração de São Jorge, que é uma oração bem curtinha, em 1 minuto, para quem já mentalizou, já gravou ela inteirinha, em 1 minuto você faz ela inteira. Eu já sei de cor. Então, em 1 minutinho eu faço, antes de sair da cama até.
E comecei hoje o ciclo de oração de Arcanjo Miguel e vou fazer os 21 dias. Para fechar esse ano, fazendo essa limpeza, fazendo os cortes e me abrindo para esses processos de cura que estão disponíveis nesse portal de hoje. O Sol em Sagitário, fazendo esse trígono poderoso com a Quirón em Áries, nos traz essa abertura mesmo, para que possamos lançar luz em questões kármicas, em laçamentos kármicos, ou feridas de vidas passadas, feridas que influenciam até hoje no nosso padrão de comportamento. E eu até comentei com vocês que eu ia trazer um relato kármico. Até cortei o áudio aqui para fazer um adendo muito importante. Não vou trazer nomes de ninguém, serão sempre informações genéricas, né, por questões de sigilo mesmo. E como eu atendo online, os meus consulentes estão no Brasil inteiro e espalhados pelo mundo também. Assim, né? Só se a pessoa quiser se identificar nos comentários, aí é uma questão particular e cada um tem o seu livre-arbítrio para decidir isso. Mas eu não vou falar nomes de ninguém, tá? Vão ser sempre informações genéricas. Vamos lá. Esse foi um mapa que eu li em 2020, quando eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Vou completar 4 anos em fevereiro de 2024, em 20 de fevereiro eu completo 4 anos fazendo esse tipo de leitura astrológica com relatos kármicos. E era um mapa, essa consulente, ela é psicóloga de formação e é médium empata também. E nesse mapa específico, ela trazia uma configuração muito voltada para ajudar as pessoas através da sua mediunidade, sendo um canal aqui na Terra. E ela já foi um canal, ela tinha sido um canal aqui na Terra também em um outro tempo. E foi no período da Inquisição. E ela foi caçada nesse período e isso a marcou profundamente. Eu lembro até hoje que eu vi a cena do momento do desencarne dela. E eu vi justamente porque isso ficou marcado nos seus registros acásticos como uma memória traumática e muito dolorosa e que influencia até hoje no comportamento dela. Então ela veio com esse canal mediúnico extremamente fluido, é uma médium assim maravilhosa que canaliza com muita facilidade, que tem uma energia de cura extremamente potente. Você na presença dela, conversando com ela, você sente, sabe? Você sente o seu campo sendo transformado, informações novas chegando para o seu campo. É uma pessoa com um campo de consciência enorme, que já reencarnou muitas vezes e que está aqui na Terra em missão voluntária, mas que ainda tem essa energia, esse nó ligado a essa memória traumática. E que isso precisa ser desatado, afrouxado quanto antes para que ela possa exercer a sua missão aqui, que é ser um canal. Então, os caminhos financeiros dessa consulente estavam travados, ela ainda não tinha independência financeira, justamente porque a independência financeira dela estava relacionada aos caminhos profissionais como trabalhadora da luz. Mas como ainda existia muito medo, ela tinha um medo muito grande de contar para as pessoas, por exemplo, de compartilhar conteúdos mais voltados para o viés espiritualista, um medo do julgamento. E parece coisa boba, parece que, tá com medo do que os outros vão falar. Não, gente, em profundidade, esse medo do julgamento foi porque em outra encarnação ela foi julgada por exercer, por ser um canal. E foi assassinada por isso. Então, o medo do julgamento hoje é totalmente compreensível. E aí, seria necessário terapia para trabalhar essas questões,
para que ela pudesse desfazer esses nós, afrouxar esse enlaçamento que estava muito apertado, trabalhar esses traumas, para que pudesse exercer em potência o canal que ela veio ser aqui na Terra. E destravar o fluxo financeiro também. Então perceba como está tudo conectado. Está tudo sempre conectado. Às vezes a gente pensa que é uma questão de vida passada, é um padrão de comportamento de vida passada, e a gente ignora. Mas pode estar truncando o seu setor financeiro, pode estar truncando o seu setor profissional, porque talvez não seja esse o seu caminho exatamente. Pode estar truncando o seu setor de relacionamentos. Então precisamos ter uma atenção quando se fala de limpeza kármica, de cura kármica, de questão de vidas passadas, tem uma seriedade muito grande e óbvio que você vai ter que procurar um profissional sério, comprometido para trabalhar essas questões, porque infelizmente tem, né, muita gente aí fazendo uso da espiritualidade sem compromisso, sem a devida seriedade. Mas se você consegue trabalhar essas questões com o tato, com o manejo adequado, a sua vida ela volta a fluir. E esse é um relato que se parece inclusive com o meu, até. Eu já contei aqui para vocês, quem está aqui no canal há mais tempo, no início desse ano, entre janeiro e fevereiro, eu relatei bastante que eu ainda sentia muito medo lá em janeiro e fevereiro de dizer que eu era terapeuta holística, de compartilhar com as pessoas que eu trabalho com astrologia. Ainda existia esse medo muito grande dentro de mim. Às vezes, quando as pessoas perguntavam, eu não falava com que eu trabalhava, por medo do julgamento. E conforme eu fui trabalhando isso dentro de mim, os meus caminhos financeiros começaram a se abrir mais. Porque está tudo conectado, né? E hoje nós temos esse portal aberto, lançando luz nas nossas questões de outras vidas, as nossas questões kármicas, os enlaçamentos, os nós. Não que a gente vá hoje descobrir por que a gente tem determinado comportamento, mas você pode começar a identificar, nossa, por que nesse setor da minha vida as coisas estão sempre truncadas? Por que parece que nesse campo específico as coisas não fluem? Ou fluem por um período, mas depois parece regredir novamente. Como se eu esbarrasse em algum tipo de barreira, algum tipo de fronteira, de limite, e retornasse. Então temos luz aqui, clareza, clareza, porque estamos falando de Sol. É um trígono em que o Sol está como protagonista. O Sol com Quirón, lançando luz nessas questões kármicas, nessas questões que precisam ser trabalhadas para que você possa evoluir, para que você possa acessar mais, para que você possa ter mais fluidez na sua vida. É o Sol em Sagitário, que é uma egrégora de expansão, de evolução, de crescimento, de fluidez, de sorte, de abertura. Então é isso que a espiritualidade quer para você. Que você cresça, que você expanda. Mas para isso, você precisa identificar quais são os seus limites internos. O que está te limitando? O que está obstaculizando o seu caminho? Quais são os nós? Quais são os pontos que estão truncados? Vamos trabalhar em cima disso para que o seu crescimento ele seja mais fluido, seja mais leve. Para que o lugar que é seu por direito, você consiga ocupar o quanto antes. Tem um chamado aqui para expandir, para crescer, para mais, para ter mais e melhor em vários sentidos. Mas primeiro, essa identificação, e Quirón está em Áries. Áries é um signo também que fala da nossa identidade, da nossa identificação, do processo de identificar algo. Então, primeiro é identificar o que está truncando, quais são as feridas, quais são as dores dessa vida, de outras vidas,
como trabalhar em cima dessas questões para que elas possam ser diluídas, dissolvidas, de forma que você siga mais leve. E eu recomendo, gente, sério mesmo, fazer uma leitura de mapa natal, porque isso te abre um livro. É como se você tivesse acesso a um livro com as suas informações mais profundas, entendendo as suas questões, entendendo o que é que você veio fazer aqui, quais são os pontos truncados, por que que eles estão truncados e como trabalhar para destravar, desbloquear. Quais são as suas potencialidades? O que é que você veio fazer aqui? Onde é que está a fluidez? Onde é que está a leveza? Porque o nosso mapa traz isso também. Quando eu repito aqui para vocês que meu mapa, o tempo inteiro, reforça a comunicação, é a espiritualidade dizendo, olha, filha, todo caminho voltado para a comunicação tem fluidez para você, tá? Então, todo caminho que envolva a comunicação, seja oral, seja escrita, eu vou ter facilidade. E todo mundo quer uma vida mais fácil. E o seu mapa está lá, dizendo como você acessar com mais facilidade a sua própria potência. Como exercer aqui na Terra a sua própria potência com leveza, com fluidez, com facilidade. Porque todos nós merecemos ter uma vida mais leve. Todos nós merecemos ter uma vida mais leve. Certo, meus amores? Desejo uma linda quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.